Olá, bem-vindos ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o caso de Sophie Lancaster. Esse caso foi sugerido por duas de vocês. Então, muito obrigada a Alicia e a Kimberly por sugerirem esse caso através do meu formulário de solicitação de casos. Para sugerir um caso, acesse o link na descrição. Sinceramente, esse caso já foi solicitado várias vezes, tanto pelo meu formulário quanto por comentários e mensagens nos meus vídeos. Esse caso foi tão pedido que decidi falar sobre ele agora. Estou muito feliz por ter decidido falar sobre esse caso, pois acho que ele é realmente muito importante, especialmente para os jovens conhecerem. Vocês vão entender o porquê ao longo do vídeo. É isso. Eu só quero esclarecer que a minha intenção com esses vídeos nunca é ofender ou chatear ninguém que possa ter se envolvido com o caso. As informações deste vídeo vieram de diversas fontes online. Peço desculpas por possíveis erros. Ou se você acha que eu deixei de fora algo que seja realmente importante para o caso, por favor, fique à vontade para me avisar nos comentários. E dito tudo isso, vamos direto para o caso de hoje. Sophie Lancaster, nascida em 26 de novembro de 1986 em Lancashire, Inglaterra, tinha 20 anos. Acredito que Sophie sempre foi próxima de sua mãe, Sylvia, e do irmão Adam, mesmo sem morar com eles. Na época do caso, ela morava com o namorado Roberto Maltby em Bacup, uma pequena cidade de Lancashire. Sylvia, mãe de Sophie, disse que ela sempre foi diferente desde pequena e não tinha muitos amigos na escola. Ela sempre foi meio introvertida desde pequena, meio que ficava na dela. Quando Sophie entrou na adolescência, ela desenvolveu um estilo próprio e distinto. Ela começou a se vestir e se apresentar como uma gótica. Sophie e seus amigos eram apaixonados por heavy metal. Ela se sentia feliz e à vontade ao se expressar pelas roupas que usava. Ela realmente amava fazer parte dessa comunidade gótica. Era como uma família para ela. Era onde ela se sentia mais confortável. Ela tinha muitos amigos na comunidade, todos com interesses e estilo parecidos. Sophie gostava de ouvir música e ir a shows com esse grupo de amigos. E foi através desse grupo que ela conheceu Robert Maltby. Sophie e Rob se deram bem logo, começaram a namorar rápido e todos achavam que formavam um casal perfeito. Eles tinham interesses muito parecidos, porque o próprio Rob gostava muito de música heavy metal e também usava roupas bem góticas. Ele também gostava de se expressar pelas roupas. Todo mundo que conhecia a Sophie e o Rob dizia que eles nasceram um para o outro. Eles eram como almas gêmeas e realmente faziam o melhor um pelo outro. Quando isso aconteceu, Sophie e Rob já estavam juntos havia 3 anos. Como disse antes, eles moravam juntos em um pequeno apartamento em Bacup, Lancashire. Rob era estudante de arte e Sophie ia iniciar a graduação em inglês na época. E o casal estava simplesmente feliz. Eles estavam felizes e contentes e tinham tudo para viver. No entanto, tudo isso mudaria para o casal no dia 11 de agosto de 2007. Aquele dia começou como qualquer outro dia normal para o casal. Eles passaram a tarde e o início da noite na casa de um amigo em Bacup. Eles estavam só tomando uns drinks, como você faria com amigos sem estarem bêbados. Mas então, por volta das 23h40 ou 23h45, Sophie e Rob saíram da casa do amigo e começaram a caminhar de volta para o apartamento deles em Bacup. Eles desceram a Market Street e, voltando ao apartamento, pararam num posto para comprar cigarros. E foi nesse posto que Sophie e Rob encontraram um grupo de garotas jovens, e eu não acredito que eles conhecessem essas garotas antes. No entanto, essas garotas ficaram muito interessadas na aparência de Sophie e Rob, no estilo deles e nos tipos de piercings que eles tinham. Eles conversaram com esse grupo de garotas por um tempo e todos estavam se dando muito bem. Então, Sophie e Rob concordaram em ir até a entrada do Parque Stubby Lee com essas garotas, só para conversar e passar mais tempo juntas. Como eu disse, elas só conversaram com esse grupo por um tempo. E então, por volta da 1h da manhã, Sophie e Rob decidiram ir para casa. No entanto, quando começaram a se afastar, um grupo de 5 adolescentes começou a gritar insultos para Sophie e Rob. Eles gritavam insultos para Sophie e Rob por causa da aparência e piercings deles. Gritavam termos como mochas, góticos e insultos principalmente ao Rob, não a Sophie. Mas Sophie e Rob simplesmente continuaram andando. Eles apenas ignoraram os adolescentes, mas isso meio que irritou os adolescentes. Tentaram provocar Sophie e Rob, mas sem sucesso. Então aproximaram-se de Rob e o atacaram. Os garotos chutaram e socaram Rob por todo o corpo, principalmente na cabeça, fazendo-o cair no chão e ficar inconsciente.
Enquanto Rob era atacado, Sophie só gritava, implorando que os adolescentes parassem, mas eles continuavam e ela não podia fazer nada. Depois de espancarem o Rob brutalmente, os adolescentes foram embora e deixaram a Sophie segurando a cabeça dele no chão. Mas o ataque não parou por aí. A gangue voltou alguns instantes depois e começou a atacar a Sophie. Como fizeram com Rob, chutavam e socavam Sophie por todo o corpo, além de pular e pisotear sua cabeça. Esse ataque foi tão cruel e brutal. Após o ataque, a gangue fugiu, deixando Sophie e Rob inconscientes em uma poça de sangue. Após a fuga da gangue, uma jovem que viu Sophie e Rob no chão chamou o 999. Os paramédicos correram direto para o local e encontraram Sophie e Rob inconscientes na área do skate park do Stubbley Park. E imediatamente ficou muito óbvio para os paramédicos que aquilo era muito sério. Os rostos de Sophie e Rob estavam tão machucados e inchados que os paramédicos não conseguiam distinguir quem era homem ou mulher. Ambos estavam em estado muito crítico e foram levados às pressas para o hospital, onde foram colocados na unidade de terapia intensiva. Enquanto isso, a prioridade da polícia era identificar as vítimas do ataque. Identificaram Robert Maltby rapidamente porque ele tinha o documento no bolso. Naquele momento, eles ainda não sabiam quem era a outra vítima. A polícia foi à casa dos pais de Robert Maltby e informou sobre o ataque. Os pais de Rob contaram à polícia que a vítima do sexo feminino provavelmente era sua namorada, Sophie Lancaster, de 20 anos. Na manhã seguinte, Sylvia, mãe de Sophie, que morava a 11 quilômetros deles, acordou cedo, ir ao centro para compras e afins. E quando ela voltou para casa algumas horas depois, abriu a porta da frente e encontrou um cartão da polícia que havia sido colocado na caixa de correio. O cartão da polícia, endereçado a Sylvia, pedia para ligar urgentemente para a delegacia de polícia de Burnley. Na verdade, Sylvia deixou o celular em casa naquela manhã e quando foi verificar o telefone, viu que tinha várias chamadas perdidas e mensagens de texto do irmão mais velho de Sofia, Adão. Então, ela falou com seu filho, Adão, ao telefone, e ele disse que iria voltar para casa porque Sofia tinha sido atacada e estava na unidade de terapia intensiva do hospital. Então, Sylvia, que obviamente tinha acabado de receber essa notícia, correu rapidamente direto para o hospital para ficar com Sofia, que nesse momento estava em suporte de vida. E sua filha estava literalmente irreconhecível. Sylvia simplesmente não reconheceu sua filha, Sofia. Como eu disse, o rosto da Sofia estava muito machucado e inchado pelos ferimentos que sofreu. As orelhas da Sofia estavam grandes e com pus. Ela tinha marcas de sapato dos dois lados do rosto, onde literalmente foi pisoteada com tanta força pelos agressores. Grandes tufos de cabelo da Sofia também tinham sido arrancados pelos agressores, o que fez com que parte do couro cabeludo dela estivesse faltando. A família do Rob ficou ao lado dele durante o coma e seus ferimentos eram horríveis. Rob levou um chute tão forte na cabeça que teve hemorragia cerebral. Enquanto Sophie e Rob estavam no hospital, a polícia começou a tentar juntar as peças do que aconteceu na noite do ataque para tentar descobrir quem fez isso com eles. A polícia obviamente visitou a cena do crime, o parque de skate onde Sophie e Rob foram atacados, e havia 2 poças de sangue dos ferimentos de Sophie e Rob. Havia garrafas e latas de álcool vazias e quebradas perto da cena do crime, recolhidas pela polícia para análise forense. Então, equipes forenses foram obviamente chamadas para fotografar a cena do crime e também coletar o máximo de evidências forenses que pudesse haver no local. Isso ajudaria a polícia a tentar identificar os agressores. Enquanto coletavam evidências, a polícia entrevistou possíveis testemunhas. Pessoas que estavam no parque Stubbley na noite do ataque foram procuradas para saber se tinham informações ou conheciam os agressores. A polícia falou com várias pessoas que estariam no parque Stubbley na hora do ataque. No entanto, isso trouxe poucas informações para o caso, porque esses possíveis testemunhas, realmente não estavam dizendo nada. A polícia acreditava que talvez algumas dessas testemunhas conhecessem os agressores, conhecessem eles pessoalmente. Talvez fossem amigas dos agressores e não quisessem denunciá-los ou colocá-los em apuros. Ou talvez essas testemunhas temessem os agressores, especialmente em crimes de gangues. Muitas pessoas hesitam em procurar a polícia por medo do que a gangue possa fazer se denunciarem. A maioria das possíveis testemunhas interrogadas pela polícia eram adolescentes, pois o Parque Stubbley era ponto de encontro dos jovens de Bacup.
Então, o detetive responsável por investigar esse caso decidiu trazer policiais mais jovens para interrogar e conversar com as testemunhas jovens, porque eles acharam que poderia ser mais fácil para os jovens se abrirem sobre o que tinham visto na noite do ataque se estivessem conversando com policiais de idade semelhante. Enquanto os interrogatórios ocorriam, as notícias do ataque a Sophie e Rob se espalhavam rapidamente, deixando todos chocados. Bacup era uma cidade pacata em Lancashire e isso nunca tinha acontecido antes. Além de chocadas, as pessoas estavam com medo, especialmente os amigos de Sophie, Rob e outros da comunidade gótica, pois se sentiam alvos. Parecia que Sophie e Rob foram atacados literalmente só por causa das roupas que estavam usando, por causa de como estavam vestidos. E então, o que impediria a gangue de atacar novamente? Por isso, a polícia precisava localizar rapidamente os agressores, pois eram claramente perigosos. Voltando à investigação, os policiais mais jovens começaram então a avançar com os jovens interrogados. Eles passaram a contar mais à polícia o que sabiam sobre a agressão. As testemunhas foram revelando à polícia os nomes dos 5 adolescentes que atacaram Sophie e Rob, e logo essa informação se espalhou pela região. Então, no dia 11 de agosto, ou seja, literalmente no mesmo dia do ataque, 3 desses garotos foram presos e levados para a delegacia para serem interrogados. Os outros 2 garotos, suspeitos do ataque, se entregaram no dia seguinte. Neste momento, a polícia interrogava os 5 suspeitos na delegacia. Os garotos eram Daniel Mallet, 17, Joseph Holme, 17 e Danny Holme, 16, que eram irmãos. E também Ryan Herbert, 16 e Brandon Harris, 15. No início, durante os interrogatórios, a polícia não obtinha muitas informações dos garotos. Eles estavam literalmente negando tudo, até mesmo estar no ou perto do Parque Stubby Lee na noite do ataque. 2 desses garotos, que acredito serem os irmãos Danny e Joseph Holme, admitiram estar no parque na noite do ataque e encontrar Sophie e Rob. Eles disseram ter batido em Robert Maltby uma vez, mas negaram envolvimento no ataque a Sophie Lancaster. E enquanto alguns dos policiais interrogavam os 5 suspeitos, outros policiais estavam investigando o histórico desses suspeitos. Eles descobriram que Ryan Herbert e Brandon Harris já tinham histórico de violência. Ryan Herbert e Brandon Harris já tinham se envolvido em outra agressão antes do ataque a Sophie e Rob. Nesse incidente, Ryan e Brandon chutaram e socaram uma pessoa até ela cair, mas felizmente ela teve apenas ferimentos leves. No entanto, isso só mostra que não foi a primeira vez que Ryan e Brandon foram violentos, eles já tinham um histórico disso. Enquanto os 5 meninos eram interrogados na delegacia, a polícia foi até a casa de cada um e recolheu as roupas usadas na noite do ataque, para verificar se isso traria evidências forenses. Visivelmente parecia que, especialmente nas roupas de Ryan Herbert, havia manchas de sangue em seu jeans e em seus tênis. No entanto, isso precisava ser testado, então as roupas dele e dos outros suspeitos foram enviadas para exame forense. Enquanto essas roupas estavam sendo testadas e enquanto os suspeitos eram interrogados, a polícia, na verdade, recebeu uma pista significativa no caso de alguém que tinha algumas informações sobre a noite do ataque. Se lembra, já te contei isso antes no caso. Antes de Sophie e Rob irem ao Parque Subley com o grupo de garotas, elas pararam em um posto local para comprar cigarros após o ataque. Uma testemunha relatou ter visto um adolescente no mesmo posto onde Rob e Sophie compraram cigarros, lavando o que parecia ser sangue do rosto e das mãos com uma mangueira. A polícia suspeitou que fosse um dos garotos que atacaram Sophie e Rob e foi ao posto pedir imagens das câmeras de segurança da noite do ataque. No entanto, infelizmente, eles não tinham. Infelizmente, o sistema de câmeras de segurança do posto não estava funcionando na época do ataque, mas a polícia ainda assim decidiu investigar essa possível pista. Seria burrice não investigar. Um adolescente foi visto lavando sangue das mãos e do rosto na noite do ataque a Sophie e Rob. A polícia seria muito ingênua se não investigasse isso. No entanto, quando eles investigaram essa possível pista, descobriram que a pessoa que estava lavando sangue das mãos e do rosto, na verdade, não tinha nada a ver com o ataque a Sophie e Rob. Não sei por que esse garoto estava com sangue nas mãos e rosto, mas como disse, ele não tinha relação com o ataque. Ele tinha um álibi sólido, tinha pessoas que podiam corroborar a história dele. E então, o que era uma pista promissora, uma possível pista, agora era um beco sem saída.
Mesmo assim, a polícia seguia confiante de que os meninos sob custódia eram os que agrediram Rob e Sophie. Com os depoimentos das testemunhas, a polícia teve provas suficientes para acusar os 5 meninos em 12 de agosto de 2007 pela agressão a Robert Maltby. Então, acredita-se por causa dos depoimentos das testemunhas e também pelo tipo de ferimentos que Rob sofreu, que todos os 5 meninos estavam envolvidos no ataque a ele. Cada um deles chutou e socou Rob em algum momento. No entanto, neste momento, a polícia não tinha provas suficientes para poder acusar nenhum dos meninos pelo ataque a Sophie. A polícia tinha total certeza de que esses meninos, ou parte deles, eram responsáveis pelo ataque a Sophie, sem nenhuma prova ou evidência física disso. Eles não podiam ser acusados, mas havia provas e testemunhas suficientes para processá-los pelo ataque ao Rob, pois 5 meninos foram vistos atacando-o. Robert Maltby neste momento. Daniel Mallet, Joseph Holm e Danny Holm foram liberados sob fiança, pois não tinham histórico de violência. No entanto, os outros 2 meninos, Brandon Harris e Ryan Herbert, foram mantidos sob custódia em um instituto para jovens infratores. Porque, se você se lembra, eles tinham um histórico de violência. Enquanto isso, no hospital, Rob e Sophie ainda estavam em estado crítico. Rob estava em coma. Como mencionei antes, no entanto, ele estava mostrando sinais de melhora e os médicos estavam esperançosos de que ele se recuperaria totalmente. Mas, infelizmente, Sophie não estava indo bem e não mostrava sinais de melhora. Os médicos disseram à mãe dela, Sylvia, que se sobrevivesse, provavelmente teria dano cerebral. Enquanto Sophie estava no hospital, os detetives realmente enviaram um patologista forense para visitá-la e examinar seu corpo. Agora, obviamente, normalmente, os patologistas examinam pessoas que já faleceram. No entanto, neste caso, o patologista teve que examinar o corpo de Sophie e seus ferimentos enquanto ela ainda estava viva, porque um patologista pode determinar como ela teria sofrido aqueles ferimentos. Um médico identifica os ferimentos enquanto um patologista explica como ocorreram. E claro, o exame precisaria ocorrer logo após o ataque. Caso contrário, os ferimentos cicatrizariam, dificultando ao patologista saber como ela os sofreu. A patologista concluiu que os ferimentos na cabeça de Sophie foram causados por chutes repetidos na cabeça por pelo menos 2 pessoas. Outra testemunha confirmou, dizendo ter visto 2 meninos atacando Sophie. Também acredito nisso agora. Os resultados do exame forense das roupas dos meninos haviam chegado, e em cada uma das roupas deles havia vestígios de sangue. Agora, essa parte me deixa um pouco confusa, né? Não há muitas informações sobre esse ponto específico na internet, mas eu não sei de quem era o sangue que estava em qual roupa. Acredito que os 5 suspeitos tinham vestígios do sangue de Robert Maltby nas roupas, o que confirma o que a polícia já pensava. Todos estavam envolvidos no ataque a Robert. No entanto, eu acredito que apenas Ryan Herbert tinha vestígios do sangue de Sophie em suas roupas. Não acredito que nenhum dos outros garotos tinha sangue de Sophie nas roupas. Mas, novamente, não tenho certeza, então tenha cautela com essa informação. Realmente não há muita informação sobre isso online que eu tenha conseguido encontrar. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, a polícia ainda decidiu acusar os 5 garotos pela agressão contra Sophie Lancaster também. No entanto, de volta ao hospital, Sophie ainda estava em estado muito grave. Ela continuava piorando. 10 dias após o ataque, em 21 de agosto de 2007, ela fez uma tomografia cerebral para verificar a atividade cerebral. Quando os resultados da tomografia cerebral chegaram, revelou-se a ausência de atividade cerebral. Sophie estava em morte cerebral e sua família precisou decidir desligar o suporte de vida. Em 24 de agosto de 2007, 13 dias após o ataque, o aparelho foi desligado e Sophie Lancaster faleceu ao lado da família. Então, agora que Sophie Lancaster havia falecido, o que antes era uma investigação de agressão passou a ser uma investigação de assassinato. E então, neste momento, a polícia teve que interrogar todos os garotos novamente, desta vez sob suspeita de assassinato e, surpreendentemente agora, já que se tratava de uma investigação de assassinato, alguns garotos estavam dispostos a relatar à polícia o que ocorreu na noite do ataque. Brandon Harris, de 15 anos, disse que chutou e socou Robert Maltby, mas não Sophie Lancaster. Ele disse que Ryan Herbert foi quem atacou Sophie. Quando Ryan Herbert foi interrogado novamente, ele literalmente só disse sem comentários. No interrogatório inteiro, ele não revelou nada. Porém, exames forenses nas roupas de Ryan comprovaram à polícia seu papel crucial no assassinato dela.
Eu acredito que Ryan tinha o sangue da Sophie e do Rob respingado por dentro da calça dele e também nos tênis, o que obviamente indica que ele estava pisoteando os dois enquanto eles sangravam. Então agora a polícia tinha uma quantidade substancial de provas contra Ryan Herbert. Ele era o principal suspeito do assassinato de Sophie e enquanto ele estava sob custódia, a polícia estava, na verdade, monitorando suas ligações telefônicas. Então, enquanto Ryan estava sob custódia, enquanto ele estava nesse instituto para jovens infratores, ele realmente fez uma ligação para a mãe dele e ele e a mãe começaram a discutir nessa ligação sobre o ataque e o assassinato de Sophie. Agora, eu não sei exatamente palavra por palavra o que eles conversaram, mas eu acredito que sim. A mãe de Ryan disse algo para ele como: "Ah, não se preocupe, se você não estava envolvido no ataque a Sophie, então vai ficar tudo bem." Mas Ryan então respondeu dizendo que ele estava envolvido no ataque e no assassinato da Sophie. Isso só confirmou o que a polícia sempre acreditou. Ryan Herbert foi peça-chave no ataque a Sophie e Rob. Mesmo com muitas provas contra Ryan Herbert, eles tinham várias evidências naquele momento. Ele ainda negava tudo, ainda dizia que nunca atacou a Sophie naquela noite. A polícia obteve mais provas ao grampear a viatura onde Brandon Harris e Ryan Herbert viajavam do Instituto de Jovens Infratores. Como eu disse, a polícia grampeou a viatura para ouvir Ryan Herbert e Brandon Harris falando sobre os ataques, e eles falaram. Quando a polícia ouviu as gravações da viatura, ouviram os dois meninos discutindo o assassinato de Sophie e Ryan Herbert, contando como chutou a cabeça dela como uma bola de futebol. Apesar de Ryan ser o principal agressor, a polícia queria acusar os 5 meninos de assassinato por responsabilidade conjunta. Foi exatamente o que fizeram. Em 6 de setembro de 2007, os 5 meninos também foram acusados de lesão corporal grave contra Robert Maltby. No começo de novembro, Robert Maltby já estava recuperado e pôde sair do hospital. Enquanto as cicatrizes físicas dele cicatrizavam, as mentais e emocionais ainda permanecem. Felizmente, ele pôde comparecer ao funeral de sua namorada Sophie em 12 de novembro de 2007. Enquanto isso, o julgamento pelo assassinato de Sophie estava marcado para março de 2008, porém, antes mesmo do início do julgamento, a equipe jurídica de Ryan Herbert estava tentando reduzir sua acusação de assassinato para homicídio culposo, alegando que ele tinha responsabilidade diminuída por ser autista. Os detetives do caso de Sophie trouxeram uma especialista para avaliar se Ryan Herbert era autista, mas ele não era. Os resultados mostraram que Ryan não era autista. Pareceu apenas uma tentativa da equipe jurídica para reduzir sua pena pelo assassinato de Sophie. Eles sabiam que com todas as provas ele não seria considerado inocente. E então parecia que, como eu disse, isso foi apenas uma tentativa desesperada de tentar conseguir uma pena menor para ele. O julgamento iniciou em 10 de março de 2008 no Tribunal da Coroa de Preston. E todos os 5 meninos se declararam culpados da acusação de lesão corporal grave com intenção contra Roberto Maltby. Todos também respondiam pela acusação de assassinato de Sophie Lancaster. No entanto, no primeiro dia do julgamento, Ryan Herbert, que até então sempre protestou sua inocência e dizia que nunca atacou Sophie, de repente se declarou culpado pelo assassinato dela. A polícia sempre soube que ele era o culpado, pois havia muitas evidências. No entanto, ele mesmo nunca chegou a dizer "eu matei Sophie Lancaster" até esse momento. Agora, Ryan Herbert admitiu culpa pelo assassinato de Sophie e reconheceu envolvimento no ataque a ela. A polícia decidiu retirar a acusação de assassinato contra 3 dos garotos, Danny e Joseph Holm e Daniel Mallet. A polícia acreditava que Daniel Mallet, Danny e Joseph Holm não estavam envolvidos no ataque a Sophie. Eles só participaram do ataque ao Rob, mas não tinham provas concretas disso. Até que Ryan Herbert admitiu culpa, até que ele se declarou culpado e então as acusações de assassinato contra esses 3 foram retiradas. Como eu disse, quando Ryan Herbert se declarou culpado, a polícia afirmou que a confissão de Ryan quase comprometeu as provas contra os outros 3 jovens envolvidos apenas no ataque a Rob. Porém, Brandon Harris, o 4º garoto, ainda era acusado pelo assassinato de Sophie, pois a polícia achava que ele participou do ataque. E eu vou explicar por que a polícia acredita que Brandon Harris também estava envolvido no ataque a Sophie em um instante. Mas Brandon Harris se declarou culpado pela lesão corporal grave em Robert Maltby, mas inocente pelo assassinato de Sophie Lancaster. Ele dizia que não tinha relação com o ataque a Sophie, Ryan Herbert.
E agora a promotoria tinha que provar que Brendan Harris, junto com Ryan Herbert, eram os dois responsáveis pelo ataque a Sophie Lancaster. Então a promotoria lá apresentou ao júri o que eles acreditam que aconteceu na noite do ataque, qual teria sido a linha do tempo dos eventos. Eles disseram que Robert e Sophie, após ficarem na casa de um amigo, voltavam para casa por volta das 23h40 em 10 de agosto de 2007. Enquanto caminhavam para casa, eles pararam em um posto de gasolina local, onde compraram alguns cigarros. E elas começaram a conversar com aquele grupo de garotas jovens que, como eu disse antes, estavam muito interessadas na aparência de Sophie e Rob, nos piercings deles e coisas assim. Sophie e Rob, com o grupo de garotas, foram ao Parque Stubby Lee. Desculpe, sei que já sabem disso. Eu só estou meio que recapitulando isso de novo, porque foi isso que a promotoria apresentou ao júri. Depois disso, o grupo com Sophie e Rob caminhou até a área do skatepark e, nesse momento, os 5 meninos, os 5 agressores, já estavam no parque. 2 dos meninos tinham bebido no parque naquela noite, embora eu não tenha certeza de quais 2, mas estou supondo que provavelmente eram Ryan e Brendan, mas eu não sei. Alguns meninos também se envolveram sexualmente com garotas no parque naquela noite. Enquanto Rob e Sophie se entrosavam com as meninas, havia um grupo de 5 adolescentes. Os 5 agressores começaram a discutir como iriam espancar Robert Maltby por causa da aparência dele. De acordo com fontes que li online, Brendan Harris foi o primeiro a dar um soco em Robert Maltby. Ele iniciou o ataque com o primeiro soco. Os outros 5 meninos também começaram a socá-lo e chutá-lo até ele desmaiar no chão. Enquanto Rob estava inconsciente, os 5 meninos já haviam fugido. Sophie, após ver seu namorado ser brutalmente espancado, ajoelhou-se ao lado dele e segurou sua cabeça no colo. E então a promotoria acreditava que Ryan Herbert e Brendan Harris decidiram voltar e começar a atacar Sophie também. Eles estavam chutando ela, socando ela, simplesmente batendo na cabeça dela. Sinceramente, esse é um dos ataques mais brutais que eu já investiguei. E embora Ryan Herbert tenha admitido o assassinato de Sophie, tenha admitido estar envolvido no ataque contra Sophie, Brendan Harris ainda não tinha admitido. Ele ainda negava qualquer envolvimento no assassinato de Sophie. A defesa dele alegou que o ataque a Sophie foi totalmente culpa de Ryan Herbert. A defesa de Brendan também alegou corretamente que não havia provas forenses ligando-o ao assassinato de Sophie. Não havia nada forense ligando ele ao crime. Não havia evidências de sangue, eu acredito, ligando ao crime ou nada desse tipo. Contudo, a promotoria mostrou ao júri mais evidências contra Brendan Harris. A principal evidência contra Brendan foi o depoimento de uma testemunha que afirmou ter visto 2 meninos atacando Sophie. Não só Ryan Herbert e Brendan Harris, mas também o patologista que examinou Sophie no hospital. Ele confirmou que 2 pessoas participaram do ataque. Brendan Harris e Brian Herbert foram os únicos vistos pelas testemunhas. Mas, além disso, Brendan realmente subiu ao banco das testemunhas e deu seu depoimento no julgamento, e ele não foi nada convincente. O júri percebeu que ele mentia. Com todas as provas contra Brendan Harris, ele foi considerado culpado pelo assassinato de Sophie Lancaster em 27 de março de 2008. A sentença para esse caso foi um mês depois, então em 28 de abril de 2007, Brendan Harris e Brian Herbert pegaram prisão perpétua. O juiz sugeriu ao menos 18 anos para Brendan e 16 anos e 3 meses para Ryan. Danny Holm, Joseph Holm e Daniel Mallet também assumiram culpa por lesão corporal grave no ataque a Robert Maltby. Daniel Mallet foi condenado a 4 anos e 4 meses de prisão, e os irmãos Holm, Danny e Joseph foram condenados a 5 anos e 10 meses cada um. E em junho de 2008, ou seja, nem 2 meses após o início de suas sentenças, relatou-se que os 5 meninos tentavam recorrer das sentenças, pois achavam as penas muito severas. Em outubro daquele ano, saíram os resultados dos recursos. Ryan Herbert foi o único dos 5 réus com recurso realmente bem-sucedido. A sentença dele foi reduzida de 16 anos e 3 meses para 15 anos e 6 meses, com 9 meses a menos na pena. A equipe jurídica de Ryan alegou que a sentença foi severa, já que ele se declarou culpado pelo assassinato de Sophie. Brendan Harris e os outros 3 réus não conseguiram reduzir suas sentenças. Antes de terminar, quero contar sobre o trabalho incrível que Sylvia, mãe da Sophie, tem feito para trazer algo positivo da morte da filha. Então, quando Sophie morreu, Sylvia Lancaster não queria que a morte dela fosse em vão e queria manter a memória da filha viva.
E então ela criou uma instituição de caridade em nome da filha, e essa instituição é conhecida como Fundação Sophie Lancaster. Também é conhecida como a instituição Sociedade para o Fim do Preconceito, Ódio e Intolerância em Todo Lugar, que significa acabar com o preconceito, ódio e intolerância em todo lugar. A instituição arrecada fundos, promove eventos e campanhas visando principalmente educar, especialmente jovens, sobre crimes de ódio. E como pessoas de diferentes subculturas, como a cultura gótica, devem ser tratadas da mesma forma que todas as outras pessoas. Só porque alguém escolhe se vestir ou se apresentar de determinada maneira, não significa que essa pessoa não mereça o mesmo respeito que é dado aos outros. Acho incrível o trabalho que Sylvia Lancaster fez por Sophia e o quanto lutam por causas muito importantes. Recomendo que você acesse o site e veja os produtos da Fundação Sophia Lancaster, que também estão à venda. Estou usando alguns produtos agora, comprei essa pulseira da Sophia semana passada. Ela só tem escrito Sophia, é só uma pulseira preta e eu realmente gosto dela. Eu também queria comprar um brochezinho que tivesse escrito Sophia. Na verdade, estava esgotado quando entrei no site. Assim que voltar ao estoque, vou encomendar. E o dinheiro arrecadado pelo site, obviamente, vai para a Fundação Sophia Lancaster, que, como eu já disse antes, é uma causa muito nobre. A loja tem uma grande variedade de produtos como camisetas, abridores, canetas e outros itens legais. Vou deixar o link na descrição se você quiser conferir. Também incluo um pouco de informação sobre Robert Mulkby, namorado da Sophie, que também foi atacado naquela noite. Ele concedeu entrevista à BBC 3 em 2017, 10 anos após o ataque, sobre sua vida e o sofrimento mental após o ocorrido. Então, novamente, vou deixar isso linkado na descrição também, caso você queira ir lá assistir. Ele, compreensivelmente, ainda sofre mentalmente por causa do ataque, e ele se preocupa que vai acabar encontrando os 3 garotos que também o atacaram naquela noite. Obviamente, os únicos 2 garotos que ainda estão cumprindo pena são Ryan Harbert e Brandon Harris, porém, os outros 3 garotos já foram soltos. Eles estão livres agora, então ele realmente se preocupa que possa encontrá-los algum dia. Mas pelo que pude perceber online, Robert está se saindo muito bem. Ele concluiu sua graduação em ilustração porque sempre foi muito ligado à arte e essas coisas. E eu só espero que ele esteja bem porque, sinceramente, ele merece o melhor da vida depois de tudo o que passou. Em 2017, 10 anos após o ataque, a BBC 3 produziu o drama Assassinada por Ser Diferente sobre o caso. O drama tem cerca de 1 hora de duração e eu ainda não assisti, mas está no site da BBC 3, então pretendo assistir em algum momento. Mas é isso, basicamente, sobre esse caso. Um caso realmente triste. É um desses casos que me irritam muito. Sophie e Rob foram literalmente atacados só por causa da aparência deles, só por causa de como escolheram se vestir. E eu simplesmente... Isso me irrita muito porque é absolutamente nojento. Eles realmente não tinham feito nada errado. Eles nunca tinham visto esses 5 garotos que os atacaram apenas pela aparência deles. Isso sinceramente me enfurece. Já disse antes, mas se puder, faça. Acesse o site da Fundação Sophie Lancaster e se puder doar, eu vou doar também. Acho que é uma causa nobre, uma ótima instituição de caridade. Era só isso que queria dizer. Mais uma vez, obrigada a Kimberly e a Alicia por terem sugerido esse caso. Um agradecimento especial aos membros do meu Patreon. Muito obrigada pelo apoio de vocês, gente. Se mais alguém tiver interesse em se tornar membro do Patreon, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Muito obrigada por assistirem. Curta e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Até semana que vem para mais um Mistério com Molly Westbrook. Tchau!